Olá, meu nome é Marilene. Hoje eu tive uma reflexão, né, e gostaria de compartilhar com vocês que pode ser útil, né, em algum momento, sobre a questão do soltar. Né? Muitas vezes, né, a gente escuta muitas vezes aí pelo YouTube, né, diversos materiais, né, até assim palestrantes conceituosos falando sobre esse tema. Mas a gente continua tendo uma dificuldade, né, no que é o soltar. Recentemente eu gravei um vídeo sobre como superar os obstáculos, né, como vencer os momentos difíceis, né? E o soltar, ele chega normalmente num momento difícil, né? E eu assim percebi que a minha experiência com o soltar foi bastante difícil de entender assim de forma prática, né? O que é de fato soltar? E eu entendo quando as pessoas dizem assim, mas eu estou com um problema, como é que eu não vou pensar nesse problema? Né? Como que eu não vou resolver? E né, tem aquela questão, né? A gente vê o problema do outro e acha muito fácil de resolver o problema do outro. Mas quando é com a gente, com os nossos problemas, a gente pensa assim, puxa, tá difícil, né? E como eu comentei, né, no vídeo anterior, às vezes você conta o seu problema para alguém e a pessoa vai até dar risada, né? Ou ela vai dizer, nossa, mas nada a ver, ou eu soluciono esse problema dessa forma. Pode até te trazer uma solução muito rápida e prática e super simples, que você que está inserido naquele problema não consegue ver. Né? Então, com as minhas questões, eu percebi também como é difícil soltar. Né? E eu entendo quando alguém diz assim, mas é difícil você não pensar nesse problema, né? Porque às vezes eu vi alguém falar isso e achava, eu dizia, mas como assim é difícil? Quando eu comecei a enfrentar, né, os meus desafios, eu fui percebendo que muitas vezes eu ficava, eu me sentia barrada em um problema muito simples, né? E então, a experiência que eu tive, eu até compartilhei lá no vídeo anterior, que foram alguns passos muito simples, né? Que eu encontrei a forma que para mim serviu para então soltar, né? E eu percebi essa tendência, né, da minha personalidade em fixar no problema, em ficar preso ali no problema, né? Só que ao mesmo tempo que eu fui passando por essa experiência, também me serviu para perceber, né, de forma muito prática, que se você coloca foco ali naquela situação, você não consegue sair dela. Você não consegue encontrar a solução que está na sua frente para aquele problema. Então eu cheguei a um momento assim, né, como muitas pessoas já devem ter passado por esses momentos, em que a gente está carregado de informação, né? Quem inicia aí nesse processo de expansão da consciência, né, espiritualidade, no início é aquela novidade, você quer buscar coisa, você quer saber, você faz. Aí fulano está fazendo um curso, você vai lá, faz o curso dele, faz, ou seja, você faz assim 10, 15, 20 cursos sobre o mesmo tema. Você assiste aí inúmeras palestras no YouTube sobre aquele tema. Seja ele qual for, tá, gente? Porque tem gente que foca na lei da atração. Tem gente que foca na questão do inconsciente. Tem gente que foca nos problemas emocionais, quer resolver os problemas emocionais, né? Então busca, através da espiritualidade, uma forma de resolver. Só que a gente começa a ficar aí tanto naquilo em algum momento da nossa jornada, da nossa vivência, a gente vai perceber que informação é que não falta. Você já sabe, teoricamente,
né, teoricamente, no seu intelecto, você entende aquela situação. Você entende, muitas vezes, o que você não deve fazer e você entende aquilo que você deve fazer naquela situação. Você entende tudo isso, né? Às vezes, nas consultas, eu escuto, né, eu falo determinadas situações para as pessoas, elas dizem, ah, mas isso eu já sei. Então, né, vem aquela pergunta, tá, se a gente já sabe, por que é que a gente ainda não resolveu aquela situação? Então, quando a gente faz essa pergunta, nós vamos ver que muitas e muitas vezes a gente sabe teoricamente como resolver aquela situação. É teórico, está no mundo do intelecto, no mundo mental. Mas a gente não consegue colocar aquela teoria na prática. E o que, que acontece? Às vezes a gente tem um colapso de informações. É muita informação. Gente, se você começar a estudar física quântica, por exemplo, tem aí inúmeros palestrantes, né, desde os mais altos escalões até os que estão começando agora, que estão entendendo. Então, material que não falta. Se você quer estudar a lei da atração, também. Lei da manifestação, também. Lei de causa e efeito, também. Ou seja, né, nós estamos numa era, né, digital, numa era em que tudo é acessível. Não falta informação. Qualquer coisa que a gente queira saber, a gente tem de forma muito fácil, gratuito, né, e muito rápido. Tá? Só que chega um momento em que a gente tem aquela, como se diz, aquela indigestão de tanta informação, né? Eu percebi assim pelas minhas experiências e ainda mais quando a gente é terapeuta, a gente acha que com as ferramentas todas que a gente tem, a gente pode se resolver. Mas eu percebi nesse processo que não. Muitas vezes você precisa, muitas vezes não, você precisa ter o seu terapeuta, ter uma outra pessoa que também te auxilie nesse processo. Então, a gente conhece inúmeras técnicas. Ah, eu quero manifestar dinheiro. Ah, tem aí 1001 técnicas no YouTube. Tem umas que já são repetidas e tem algumas aqui que vão se descobrindo ao decorrer do tempo, né? E vão se criando novas e novas e novas e novas. E chegou um momento assim que eu tive um colapso disso, né? Tá, tudo isso eu já sei, mas por que que eu realmente o dinheiro ainda não chegou? Tá? Aí então, né, conforme lá no vídeo anterior que eu fiz, a gente precisa dar um tempo. Eu percebi que no processo da espiritualidade, dar um tempo também é necessário. Para que a gente possa então colocar a nossa cabeça em ordem, para que a gente possa organizar melhor as ideias e dar um tempo para a gente respirar emocionalmente. Porque no mundo, né, nesse mundo de informações todas que a gente tem, o nosso emocional está o tempo todo vibrando aqui. Tá? Então, né, tem vezes em que você sabe que aquela situação não está acontecendo por acaso na sua vida, por exemplo. Então, você já está há um tempo aí no autoconhecimento, né? Já se trabalhou muito. Então, você já começa a ver a vida de um outro ângulo. E o ângulo é, cara, se essa situação chegou para mim, tem algo aí que eu preciso aprender, que eu preciso resolver, que eu preciso limpar, que eu preciso perdoar, que eu preciso ressignificar, que eu preciso replanejar, porque o plano que eu fiz anteriormente não funcionou, então eu preciso planejar de novo, criar novas estratégias, né? Mas enquanto a gente não consegue entender, né, como que isso está acontecendo, por que que isso está acontecendo,
né? A gente precisa desse tempo. É uma respiração. Você coloca o ar para dentro, sabe? E muitas vezes é preciso a gente dar realmente um tempo para tudo, sabe? Eu achei um vídeo muito interessante, eu já tinha assistido ele há algum tempo atrás. E, né, na época foi muito bom para mim, né? Também no YouTube, né, de uma moça aí que gravou que pare de estudar a lei da atração. Muito interessante. Agora eu não recordo o nome dela, mas depois eu vou deixar aí no link, na descrição do vídeo, o link para o vídeo dela. Foi muito importante na época. E, né, eu fui chegando novamente numa situação em que, novamente, eu estava precisando respirar. Aí encontrei de novo esse vídeo e, nossa, é isso mesmo. Então a gente precisa dar esse tempo para a gente se localizar primeiramente em quem nós somos. Porque o que acontece, né? A gente está com alguma situação que precisa ser resolvida, seja ela qual for, tá? No momento agora, né? Olhe para essa situação aí que está mais latente para você, né? E siga esse exemplo que eu estou falando. Então, você está ali e você precisa encontrar uma solução. Aí você tem esse monte de informações aqui. Tá tudo aqui no teu mental. E daí o teu emocional começa a vibrar numa ansiedade para querer resolver aquela situação. Por quê? A tua própria mente diz assim para você: nossa, como que você não resolveu essa situação ainda? Se você já sabe que o caminho é esse, usa tal ferramenta, faz tal técnica, vai lá, consulta fulano, consulta ciclano. Então, se vocês perceberem, dentro de nós existe aquele que se torna o réu e aquele que se torna o juiz. Então, nós somos ao mesmo tempo o réu e o juiz. Porque em algum momento a tua própria mente vai te colocar em situação de culpa, né? Então ela vai dizer para você, vai te julgar, né? Faz com que você se sinta culpado porque você tem esse monte de informação aí e ao mesmo tempo você não está aplicando, né? Ao mesmo tempo que ele te dá, né, certas ideias para você ir para uma direção, usa tal ferramenta. Então, né, a mente diz, não, agora vai usar tal técnica. Daí, às vezes, você passa ali 2 horas, 3 horas do seu dia só fazendo técnica, meditação e trocentas coisas, né? Mentalização, visualização, leitura. Você fica ali fazendo. Então, a mente faz, né, o próprio ego, né, faz com que você fique ali naqueles materiais e assista a palestra e fica buscando. E depois ela é o juiz que te condena, porque você conhece tantas coisas, mas você não resolveu a tua situação ainda. E dentro da gente começa a existir uma sensação de ansiedade, de frustração muito grande. Eu acho que é muito mais frustração do que até ansiedade em si. Porque, né, a ansiedade ela já está sendo disparada, né, por causa dessa frustração que está bem lá no fundo, né, a sujeirinha por debaixo do tapete lá. Aquela sujeirinha começa a querer se levantar dali, né. Então, quando você chega a esse estado, você entra em colapso. É o momento de soltar. Até se você buscar aí no YouTube, né, nos materiais aí da física quântica, você vai encontrar, tem que soltar, tem que soltar, tem que soltar. Aí né, já começa a existir dentro da gente uma cobrança. Né? A gente já começa a pensar, tem o quê? Quando eu digo assim para mim mesma, eu tenho o quê? Pronto, eu já estou me cobrando, eu já estou numa energia que não é nada leve.
Né? Então, muitas vezes, mas eu sei que eu tenho que soltar. Então, propriamente diz, eu sei que eu tenho que soltar. E daí, quando você se cobra para soltar, você causa o efeito Zenão, da mesma forma. Porque você fica se cobrando para soltar e daí você fica mais preso nisso e menos você consegue soltar. Tá? Então, os exercícios até que eu passei no vídeo anterior são importantes nesse momento. De você dizer, chega, chega, sabe? E o que a gente precisa fazer nesse momento? Algo diferente. Totalmente inusitado. Algo que você não costuma fazer com frequência. Tá? Seja das coisas mais simples, para tudo, larga computador, larga livro, tal, vai dar uma volta, ou vai fazer um passeio, né? Mas não fica ali tentando encontrar a resposta para o teu problema, ou querendo encontrar a resposta por que você não está andando, por que você não está conseguindo. Não, sabe? Solta a teoria. Né? E depois, com um pouco mais leve, você tá mais, né? Desopilou um pouco, vai assistir um filme de comédia, dar risada, né? Às vezes, no meio do processo, né, a gente não percebe que tá faltando a gente se divertir um pouco. E para se divertir, a gente não precisa gastar dinheiro. Como eu falei, são coisas simples. Sei lá, vai dar uma volta, vai correr, vai passear, vai no shopping, né? Ou sei lá, assiste um vídeo de comédia, né? Nem sempre a gente precisa gastar dinheiro, porque não é, né? Às vezes a pessoa pode pensar, mas o que eu vou fazer se eu não posso gastar? Como é que eu vou viajar se eu não posso gastar dinheiro? Olha, faça uma viagem no seu bairro, a pé, né? Recentemente eu fiz uma experiência assim, eu saí, não tinha rumo, só vou sair, né? Vou ver gente na rua, dar uma respirada e tal. E foi tão interessante que comecei a encontrar pessoas assim que fazia tempo que eu não via. E né, o fato de não fazer tempo que eu não encontrava essas pessoas, a gente teve assuntos, né, a serem falados tal, e novidades, né? A pessoa trouxe novidades, eu também tinha novidades. E nesse processo aí eu esqueci qual que era o meu problema lá, por que eu estava, né? Por que eu tinha saído para caminhar? Né? Quando você volta, nossa, você está mais leve. Aí, às vezes, quando né, você está bem relaxado, tranquilo, aí de repente a solução cai na sua frente. Vem assim como parece um passo de mágica, né? Aí, né, eu vejo pessoas, é assim para a questão do dinheiro, né? Pessoas ficam preocupadas com dívidas que tem que pagar. Você não é que você vai negar a dívida, né? Até não pode, você precisa resolver os seus problemas. Mas num momento de maior aflição, a gente precisa dar um tempo. Dar um tempo é soltar. Né? Eu também uma vez eu assisti o vídeo de um amigo aí que ele faz ressonância harmônica e ele falou, inclusive eu tô indo né, tirar umas férias agora, né? Aí eu falei, olha, uma ideia que eu não tinha tido, dar férias para mim. Mas daí, né, aquela mente julgadora vem para você e diz assim, nossa, mas você vai tirar férias assim, do nada? Nem a metade do ano ainda, na verdade nem é férias ainda. Você vai tirar férias? Ué, eu mereço, né? Então, quando você se coloca nesse posicionamento, nessa posição de merecimento, não importa a época, né? Uma das fichas, né, que foram me caindo é: você para e analisa o seguinte. Pensa no seu problema e então imagina que você fosse morrer. Pensa assim, se eu morresse agora, nesse exato instante que eu estou mega preocupado com o meu problema, tem sentido morrer com esse problema? Primeira coisa que você precisa pensar:
Se você morrer, você já não vai conseguir resolver nada. E outra, você vai ter que partir para uma nova etapa da sua vida. E muitas coisas com as quais você está se preocupando não vai fazer sentido depois. Ou vai? Vai adiantar você estar lá do outro lado e preocupado com as fichas que você não preencheu no seu trabalho? Ou vai adiantar você ficar preocupado com o teu parceiro lá, que ele está com problema, ou em relação aos problemas que vocês têm? Você vai ter que largar ele. Ele vai continuar, a vida vai continuar, as pessoas vão continuar. E você? Como que você vai continuar? Então é um exercício também para a gente aprender a soltar, é um exercício muito bom de reflexão. Eu já fiz isso inúmeras vezes e ainda faço. Às vezes quando estou com a cabeça cheia, eu penso assim, tá, se nesse exato momento eu desencarnar agora, vai fazer sentido eu levar esse problema lá pro outro lado? Primeiro que, né, se eu tô apegada a uma pessoa, por exemplo, eu vou ter que deixar ela. Vou ter que continuar do outro lado, ela vai continuar a vida dela aqui. Né? Se eu tô preocupada, que ela me falou isso, me falou aquilo, me irritou, me magoou, vai adiantar, gente? Não adianta nada. Aí, às vezes, a gente fala sobre a morte, né? Tem muita gente que diz assim, ai, mas não, imagina pensar nisso. Gente, todo mundo vai morrer. Se você não sabe, é melhor você aprender desde já. Então, todos os dias a gente tem que estar preparado para isso. Preparado, sabendo. Isso é um fato que pode chegar independente do que você tenha, independente do que você faça, independente de onde você esteja. No momento em que ela chegar, é o momento de soltar tudo. Esquece. Larga as bagagens. Solta as malas que não adianta você levar junto. Solta os bens. Solta os apegos. Então, todo dia é uma oportunidade que a gente tem para treinar a como morrer. Então, faça esse exercício. É um exercício bem simples também, para você aprender a soltar. Né? Também faço muito esse exercício. Como eu falei, né? No momento que tiver mais difícil o negócio, tá, e agora? Se eu morrer agora, vai adiantar eu levar esses problemas? Então eu paro de me preocupar com coisas sem sentido. Recentemente eu assisti um filme que eu recomendo muito, muito bom. Já assisti várias vezes, mas cada vez que você assiste, você tem um grau maior de entendimento e você percebe que a espiritualidade é tudo na sua vida, tudo na nossa vida. Não existe nada além da espiritualidade. Que é aquele filme Nosso Lar. Né? É um filme ótimo para a gente refletir sobre essas coisas. Tem uma cena lá, tá? Eu não vou contar todo o filme, mas tem uma cena em que uma moça muito jovem, né, chega lá no nosso lar, desencarnou, né? Só que ela não aceita que ela tenha morrido, porque ela ia casar, ela tinha um noivo, o casamento estava todo preparado. E ela simplesmente morreu, sabe, no auge da juventude, bonita, né? No auge da vida. Morreu, é. E ela ficou relutando, e ficou relutando, e quanto mais tempo ela ficava relutando, mais sofrimento ela causava a ela mesma. Até tem um momento em que ela foge lá da colônia, porque ela quer voltar de qualquer jeito, mas daí não existe mais como voltar. Então ela foi, se ralou toda, né? Se machucou um monte e depois teve que voltar. Que, o que ela aprende, né? O que eu aprendi olhando aí essa situação? Aceitação. A gente precisa aceitar as coisas como elas são. Então, olhando essa cena, eu falei, meu, primeiro a gente precisa aceitar, reconhecer,
e depois agir, né? Agir na direção de, cara, mudou isso, então tá, vamos pro outro lado, vamos começar novos projetos, né? Novas oportunidades. Então, aproveitar. Tá, eu desencarnei, tá, agora é melhor, né? Porque agora não tenho o corpo físico, aquele peso todo que eu tinha. Então, novos horizontes, novos ares. E, gente, claro que a gente não precisa chegar a isso para poder aprender a viver como tal, para viver mais leve. A gente pode fazer isso em vida também, né? Por isso o desapegar, o desapego, né? Como o Buda falava, a maior causa de sofrimento é o apego, é o desejo, né? Então a gente precisa aprender a soltar o desejo. Solta. De forma bem simples, né? Se você procurar aí vídeos sobre soltar, tem um monte de gente falando, é ótimo, ele te ajuda, né? Mas como eu falei, procura não ficar buscando muita teoria. E vamos procurar aplicar isso na nossa vida em coisas bem simples, bem cotidianas. Né? Recentemente eu estava também com uma situação assim que estava me causando angústia. E eu lembrei, né, disso que eu estou falando para vocês, lembrei do filme, lembrei, puxa, lembrei, né, de pensar, se eu desencarnar agora, vai adiantar eu ficar me preocupando, né, tensionando, pressionando às vezes as pessoas para darem aquilo que eu quero. E outra, o que eu tenho, né? Às vezes você pensa, mas eu tenho tantas coisas. Não adianta você ter tudo isso aí. Não adianta de nada lá do outro lado. Né? Foi até o que constatei aí nesse filme, Nosso Lar, né? Assistindo esse filme. Tem uma parte do filme lá que o Dr. André Luiz, ele mesmo entendeu, ele fez essa reflexão. Quando ele estava lá no umbral, ele percebeu que toda a teoria que ele tinha conhecimento aqui nessa vida mundana, nessa Matrix, não ia ajudar ele a resolver a situação dele lá do outro lado. Porque ele passou uma vida inteira se preocupando com teorias, com um monte de informação na cabeça dele. Mas ele não desenvolveu uma prática daquilo, uma espiritualidade maior. Ele não procurou ver a vida de forma mais ampla. E quando ele estava lá do outro lado, ele percebeu que nada do que ele conhecia na teoria podia ajudá-lo. Então vamos refletir acerca disso. Eu espero que essa reflexão tenha ajudado em alguma coisa na sua vida. Se você também tem alguma questão que gostaria que eu falasse aqui, também pode deixar aí nos comentários. Eu fico muito grata de poder ajudar. Muito obrigada.